Olá, prevencionista! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wesley Silva e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre os riscos psicossociais. Não sei se você já está atualizado, mas a ANR1, que trata de gerenciamento de riscos, ela sofreu algumas modificações e trouxe agora em seu texto, a questão dos riscos psicossociais. Então eu vou explicar aqui nesse vídeo, tentar explicar na verdade para você e esclarecer suas dúvidas sobre o que são esses chamados riscos psicossociais. Mas antes da gente adentrar no assunto, primeiro a gente precisa entender a definição de risco ocupacional. Risco, independente se é químico, físico, biológico, a classificação que você der, ele é uma relação de probabilidade e severidade. Então, risco é a combinação da probabilidade de ocorrer uma lesão ou agravo à saúde. Qual que é a probabilidade daquele evento, daquela condição, causar uma doença em um trabalhador? É uma análise técnica. É claro que alguns fatores vão indicar maior probabilidade e outros vão reduzir a probabilidade. Quanto mais medidas de controle tenham implementadas, tende a ser menor a probabilidade. Não que o risco seja zero, mas a probabilidade tende a ser menor. Então, seria a probabilidade de um evento perigoso causar uma lesão no trabalhador. O que é um evento perigoso? Um evento é um acontecimento no tempo e espaço. Por exemplo, uma explosão. Então, um posto de gasolina tem o risco de explosão. A probabilidade depende do material armazenado, da quantidade, da onde que ele está inserido, da capacitação das pessoas, se atende ou não atende a NR20. A exposição a agente nocivo. Qual que é a probabilidade de um ruído causar uma perda auditiva? Bom, depende do tempo de exposição, depende da intensidade. Qual que é a possibilidade de uma solda cáustica causar uma lesão no trabalhador? Depende da concentração, depende da intensidade, depende do ambiente que elabora, das medidas de controle, ou a exigência da atividade. Posso trazer aqui como exemplo os fatores ergonômicos. Qual que é a probabilidade de um trabalhador que carrega cargas ter uma lesão? Nos fatores ergonômicos aqui, a gente também traz os psicossociais. Por exemplo, qual que é a probabilidade de um trabalhador que precisa de alta concentração nas suas atividades o tempo todo ter uma doença ocupacional? Qual que é a probabilidade de um ambiente onde existem excessos de conflitos causar uma doença no trabalhador? E aí eu preciso passar para a próxima etapa, que é a severidade. Essa explosão pode causar o que no trabalhador? E isso é pequeno, médio, alto ou catastrófico. Qual que é a severidade? Qual que é a intensidade do que pode causar? Uma perda auditiva, ela é maior ou ela é pior do que a fatalidade causada pela explosão? A doença que essa pessoa pode ter, essa doença psicológica, ela tem uma classificação pequena, médio, alta ou catastrófica? Então, eu preciso realmente fazer essa análise de probabilidade e severidade, conforme previsto na NR1. Mas vamos lá, então, focando no que é definição de riscos psicossociais. Pegando aqui uma definição da OIT. Riscos psicossociais no trabalho consistem, por um lado, na interação entre o trabalho, o seu ambiente, a satisfação no trabalho e as condições físicas da organização. Ou seja, é como o indivíduo se relaciona com o seu ambiente. Quando eu estou falando de ambiente, eu estou falando de relações interpessoais, eu estou falando de maquinário, eu estou falando de comunicação, eu estou falando de iluminação, eu estou falando de ruído. Satisfação no trabalho. Como que esse indivíduo, como que é o ambiente desse trabalho dele, que ele está inserido, e suas relações. Então, a gente tem que avaliar tudo que está acontecendo ao redor e como isso pode influenciar os fatores psicossociais. O que pode ou o que não pode influenciar. Tá? Porque o trabalhador, quando ele está inserido no ambiente, ele tem desejos, ele tem vontades, tem coisas que ele gostaria de fazer. O trabalho para ele, talvez ele precise de um reconhecimento, mas eu tenho ali fatores que eu preciso monitorar. E esses fatores vão influenciar a vida fora do trabalhador. O ambiente fora será influenciado pelo seu ambiente de trabalho. Então, eu preciso ter uma percepção dessas condições. E como que eu faço isso? Assim como na higiene ocupacional, você tem ferramentas para avaliar. Assim como na ergonomia, que você vai tratar ambientes, por exemplo, esforço físico, você tem ferramentas, mobiliário, você tem ferramentas. Na ergonomia cognitiva, que a gente vai tratar os riscos psicossociais, também existem ferramentas para que a gente mapeie o que está acontecendo no ambiente, entenda as possíveis causas e as possíveis consequências e assim propor medidas de controle. Os riscos psicossociais referem a fatores associados à organização e às condições de trabalho.
que pode causar um impacto negativo na saúde mental e no bem-estar dos trabalhadores. Então, aquilo que pode causar um impacto negativo, né? Exemplos disso são carga excessiva de trabalho, então o trabalho tem uma carga excessiva, falta de controle sobre o trabalho, o trabalhador não tem controle sobre a operação, ele não consegue decidir nada, tem a falta de autonomia, conflitos interpessoais, é um ambiente muito conflituoso, de brigas, de discussões, o assédio moral, ele não tem apoio, por exemplo, da liderança para a tomada de decisões mais complexas. Esses fatores podem levar ao desenvolvimento de uma doença, ou uma depressão, ou uma ansiedade, uma síndrome de burnout, prejudicando tanto o trabalhador quanto a sua produtividade dentro da organização. E eu vou ter ali um afastamento, uma perda de uma mão de obra qualificada. Então, espero que com esse pequeno vídeo você consiga entender um pouco melhor, né, o que são os riscos psicossociais, né, e por que da sua importância no gerenciamento de riscos ocupacionais. Se gostou, deixe seu like aqui, acesse o nosso canal, curta o nosso canal. Aquele abraço.